Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Nesta terça-feira, o Brasil acompanhou atentamente o segundo dia do julgamento da suposta trama golpista que envolve os atos do dia 8 de janeiro e coloca o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no centro das acusações. O momento mais esperado deste segundo dia foi o embate direto entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. As revelações estratégicas jurídicas adotadas, os bastidores dos depoimentos, os desdobramentos políticos e judiciais desse processo repercutem em todo o país. E claro que aqui na Jovem Pan Patos também, para analisar os principais pontos do julgamento e oferecer uma leitura técnica e crítica dos depoimentos, recebemos hoje os advogados Dr. Brian e também Dr. Ian Bernard. Dr. Brian, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos aqueles que nos assistem e ouvem. Doutor Ian, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo à Jovem Pan Patos. Bom dia, Matheus. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Dr. Brian. Sejam bem-vindos mais uma vez. Fiquem à vontade para que a gente possa conversar e falar sobre este segundo dia. Porque nesse primeiro bloco a gente vai abordar justamente os aspectos gerais do julgamento. Doutor Ian, quais foram as suas impressões gerais deste segundo dia de depoimentos e o que o senhor destaca? Olha, não tem como não falar a respeito, nesse segundo dia do julgamento, do depoimento, do interrogatório do próprio Jair Bolsonaro, né? Ficou evidente que ele adotou uma postura um pouco mais pacífica, né, reduzindo as críticas que vinha fazendo tanto ao longo do seu mandato quanto após em campanhas em que ele mobilizava os seus apoiadores contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, essa acho que foi a marca do segundo dia, o tom pacífico que ele adotou para com Alexandre de Moraes e também de forma, pelo menos na minha percepção, que o próprio Alexandre de Moraes adotou com ele, né? Eu esperava particularmente um tom um pouco mais enérgico por parte do Alexandre de Moraes, pelo que se via em outros dias de julgamentos. Ele até chegou a ameaçar uma testemunha, a dar voz de prisão a uma testemunha, mas o que nós tivemos foi um julgamento um pouco mais pacífico, um tom mais leve, né? Tivemos até um momento de brincadeira por parte do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, e eu senti que o aperto, na verdade, ele veio das perguntas do Procurador-Geral da República e não do próprio Alexandre de Moraes. A gente tem aí como esse destaque em tom de brincadeira, em que o próprio ex-presidente perguntou se poderia fazer uma brincadeira e convidou, né, então, o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. O ministro declinou. Doutor Brian, como que o senhor acompanhou esse segundo dia de julgamento que foi transmitido pela internet, pelas televisões de todo o Brasil e repercutiu, claro, nos veículos de comunicação? O senhor acha que essa mediação de um julgamento tão esperado é benéfica para o direito? Olha, para o direito em geral, principalmente para o direito criminal, a publicidade é essencial. É essencial porque se participa e ver a população ver, o réu e quem tem por ele interesse, como são colhidas as provas que vão levar a uma sentença. Então a publicidade é interessante. Eu não vejo que a publicidade tenha trazido algum prejuízo. Às vezes se diz que essa publicidade tem um efeito moral sobre aquele que vai julgar, mas por essa conta espera-se um equilíbrio técnico, um preparo profissional para enfrentar essas circunstâncias por juízes de modo geral, quanto mais um juiz do Supremo Tribunal Federal. Doutor Ian, um dos pontos altos desse segundo dia foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente está falando. E, claro, colocá-lo frente a frente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente viu o Bolsonaro que até tentou brincar, como a gente disse no início dessa nossa conversa, dizendo que ele seria o seu vice em 2026. Mas o ministro se manteve firme. E na avaliação do senhor, qual a postura dos dois lados nesse dia em que então nós tivemos Alexandre de Moraes interrogando o ex-presidente Jair Bolsonaro no banco dos céus? Então, a postura ficou bem claro que foi uma postura mais pacífica por parte dos dois,
né? E isso eu noto, pelo menos do ponto de vista jurídico, que é uma postura, no meu ponto de vista, juridicamente, mas não politicamente eu não posso analisar, mas juridicamente é uma postura acertada, principalmente da parte do Jair Bolsonaro, né? Não seria inteligente, no meu ponto de vista, ele afrontar aquele que vai fazer o julgamento dele. E já ficou claro, porque a defesa dele já tentou e não conseguiu alterar o relator dessa ação penal, já ficou claro que, de fato, será o Alexandre de Moraes, como está sendo o relator dessa ação penal, e ele será ele quem vai elaborar o voto, o primeiro voto, né, na primeira turma, para decidir a respeito desse processo. Então foi uma postura inteligente, eu senti o Jair Bolsonaro preparado, principalmente para as perguntas do Alexandre de Moraes, com certeza os advogados dele, que são excelentes advogados, o prepararam muito bem, e não há demérito nenhum nisso, é direito dele, né? Eu senti ele muito bem preparado, e adotar esse tom pacífico, como se fosse uma trégua com o Alexandre de Moraes, principalmente nesse momento em que o Jair Bolsonaro é o alvo da ação penal, na minha opinião, na minha análise, foi uma postura inteligente por parte dele. Eu senti que ele foi bem nas respostas que ele deu, principalmente ao Alexandre de Moraes, mas, como eu disse, quando as perguntas foram feitas pelo próprio Procurador-Geral da República, aí eu senti que ele precisou se esquivar um pouco mais de algumas perguntas, mas sempre fazendo intercalando entre aspectos do próprio processo e aspectos políticos, né? Você vê que em diversos pontos da resposta dele, ele traz questões do seu governo que não são questões propriamente discutidas no processo, mas talvez isso seja uma estratégia para amenizar a perca de capital político que essa ação penal pode trazer para ele. Doutor, pegando justamente esse gancho, agora eu quero passar para o doutor Brian. Doutor, o senhor acredita que esse ambiente do julgamento parece cada vez mais politizado, se é assim que a gente pode dizer? Isso enfraquece, de certa forma, a credibilidade do processo, ou é um reflexo inevitável de um caso de tamanha repercussão? Veja bem, esse conteúdo político, ele é sempre levado pelos acusados ao processo. De forma alguma, a Procuradoria, né, da República, que seria então o Ministério Público, ou o Supremo, através do Alexandre, leva isso. Então, a bem da verdade, é uma estratégia de defesa. No sentido de querer levar muita coisa, que não é o elemento central, para aguar, né, a denúncia, para dispersar os elementos de investigação. Veja bem que as perguntas que são feitas pelo juiz, pelo presidente ali da sessão, elas já estão previstas no código. O juiz vai perguntar sobre as circunstâncias, sobre as motivações, essas perguntas já estão pré-definidas. E o interrogado deve responder precisamente aquelas perguntas. Então, voltando, fazendo uma volta à pergunta que o doutor Ian respondeu, nesse julgamento houve realmente um excesso de benevolência muito grande por parte do ministro Alexandre de Moraes, porque numa audiência comum, que acontece aqui em Patos, em Presidente Olegário, os juízes não têm tanta tolerância. Pergunta e a pessoa responde. Se desviar, o juiz chama a atenção que responda a minha pergunta, porque o réu ele tem a possibilidade de ficar em silêncio, de responder ou de mentir, né? Então, essa tese da mentira é uma tese que vem sendo, assim, cada vez caindo em menos uso. Ou fala ou não fala, né? Porque se mente, obstrui a justiça. Então, perguntar, por exemplo, sobre se havia alguma desconfiança em relação às urnas, ele fala, eu não tenho desconfiança, mas eu falei porque o Dino falou em 2010, não está respondendo, né? Fala ou não fala. Então, há realmente uma tolerância grande aí, e por mais que o Alexandre de Moraes tenha se portado com uma conduta, às vezes, arrogante, mas essa conduta ela não é diferente de outros juízes durante seus interrogatórios ou até mesmo delegados, né? O Alexandre de Moraes, como exemplo de todos os judiciários, às vezes se manifesta como professores de Deus, né? Mas, infelizmente, essa postura tem sido a mais civilizada até hoje, que ainda há um julgamento. Pior antes, que era decidido por uma pessoa e na hora. Hoje, por mais que se diga o contrário, o rito processual está sendo observado.
Tá certo, então nós estamos conversando com o Dr. Ian e também com o Dr. Brian a respeito desse segundo dia de julgamento em que Alexandre de Moraes foi colocado frente a frente com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, seguimos aqui com o nosso Jornal da Manhã Patos, que hoje repercute o julgamento da trama golpista que colocou Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes frente a frente. Quem analisa este segundo dia de depoimentos são os advogados Dr. Brian e também Dr. Ian. Dr. Brian, nós vamos para um intervalo e continuamos agora sobre este assunto. E questiono o senhor o seguinte: após o depoimento de ontem, o senhor acha que Jair Bolsonaro sai em uma situação melhor ou pior que ele estava? Olha, quando se faz o processo, ele se inicia por uma investigação, né, por um inquérito que foi levado adiante pela Polícia Federal. Depois, foi resumido num relatório e virou uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Os elementos que temos notícia através da mídia que existem nesse processo são elementos robustos, elementos não só testemunhais, mas elementos materiais, né? Então, o interrogatório é um elemento de defesa. Como eu já tinha dito anteriormente, o réu pode falar ou pode ficar em silêncio, mas ele pode negar o fato contando outra história. Se ele fala assim, olha, isso não aconteceu, aí, em vez de falar que não, ele prefere contar uma história para agradar o seu grupo político, alguma coisa. Então, a situação, a meu juízo, ainda que não tenha acesso direto às provas, não é uma situação das mais favoráveis. Contudo, temos que destacar que o trabalho da defesa tem sido realmente brilhante. E considerando a gente que conhece o Bolsonaro desde que entrou na política, principalmente na política presidencial, a gente vê que sempre o discurso dele é sempre um discurso mais apelativo, né? E ele teve um discurso mais brando. Com certeza, trabalho de orientação advocatícia, frente às responsabilidades e aos males que poderiam sofrer dali em diante, com o efeito da condenação. Então, os elementos, creio, favoráveis à condenação, eles têm uma proporção maior daqueles elementos que excluem ou que justifiquem os fatos de modo a excluir uma conduta ilícita. Dr. Brian e Dr. Ian, rapidamente, pegando justamente esse gancho de agradar uma bolha e desagradar outra, ou agradar determinado grupo e desagradar outro, nós vimos ontem das próprias palavras ditas por Jair Bolsonaro, críticas ao dia 8 de janeiro e também sobre as tentativas, atos de golpes que foram levantados nos últimos anos. Como que o senhor analisa, como os senhores analisam esse ponto em que Jair Bolsonaro levanta essas críticas a esses grupos? Fiquem à vontade. Assim, como o Dr. Brian acabou de mencionar, né, houve um trabalho advocatício muito bem feito junto ao Jair Bolsonaro. Né? E da parte jurídica, o que nós percebemos, né, é que para alcançar a condenação, o Estado precisa vencer algumas etapas. A primeira etapa se chama materialidade, que é o crime ocorreu ou não, houve ou não tentativa de golpe de Estado. E a segunda seria a autoria. Jair Bolsonaro teve ou não teve participação nesse fato. Quando ele presta o seu interrogatório, ele tenta se desvincular dos dois elementos. Tanto ele diz que não houve tentativa de golpe de Estado, que ele não tomou conhecimento disso, quanto ele também diz que não teve participação. Então, quando ele diz que não, ele tenta se desvincular, né, dos atos que aconteceram em 8 de janeiro, é claramente uma estratégia de defesa para tentar afastar a autoria dele, né, para tentar afastar a participação dele num fato. Então ele diz, olha, não teve crime, mas se teve eu não participei. Essa é claramente uma tentativa de defesa, ele foi muito bem instruído para isso, né, e eu acho que ele acabou se saindo bem, embora tenha sido, em alguns momentos tenha sido pressionado, né? Me lembro de um ponto específico em que o procurador da República pede para que ele confirme ou não se ele tentou desmobilizar, né, as pessoas que se encontravam acampando em frente às instituições militares. E ele não responde, né? Como o Dr. Brian falou, isso em uma audiência
comum, por mais que esse seja um julgamento atípico, deve seguir as normas do Código de Processo Penal. Mas isso em um julgamento comum, ele seria imediatamente interrompido e o juiz pediria para ele dizer, responda sim ou não. E o que nós vimos foi que o Alexandre de Moraes acabou adotando um tom mais brando, né? Mas então essa tentativa de se desvincular dos atos de 8 de janeiro e às vezes até falar que os apoiadores são malucos ou coisa do tipo, é uma estratégia de defesa para tentar afastar a autoria. Doutor Brian. É isso mesmo. Tentou se afastar dos malucos, foi a palavra que ele definiu, os apoiadores que se acamparam. Com isso, ele se afasta da autoria intelectual do fato, né? Então, ele se desvincula daquilo. É uma tentativa. Foi por aí. Matheus, a gente tem que observar o trabalho da defesa, como que o Jair tem se movimentado e tem aproveitado os espaços para levar as respostas dele muito mais ao público dele do que propriamente a elementos tecnicamente processuais. Houve realmente uma tolerância nesse julgamento do ministro Alexandre de Moraes, considerando de acordo com as audiências que eu faço diariamente, e que os juízes não são tão tolerantes daquela forma. Eles são realmente diretos, mesmo porque os juízes não têm tempo, 2 horas para interrogar cada réu. E as perguntas são objetivas e as respostas também haveriam de ser. Dr. Brian e também Dr. Ian, as conclusões finais então dos senhores. E se os senhores acreditam que Bolsonaro vai terminar então condenado? Quais são as chances reais e irreais disso acontecer? Começamos pelo senhor Dr. Brian. Olha, neste processo, dando palpite, né, no processo que a gente não conhece as provas, mas pelas circunstâncias e pelo que a gente ouve, os elementos que preponderam em favor de uma condenação são maiores. Contudo, a advocacia ela é muito criativa, né? Então, às vezes a condenação, mas depois ainda há um suspiro, como houve no processo do Fernando Collor, né? Eu acredito na advocacia. E nem poderia ser diferente, que somos realmente advogados da Gema. E eu acredito que as coisas, ao fim, se sairão bem. Doutor Ian. Complementando, né, o que o Dr. Brian fala, eu acho que a gente precisa analisar também um histórico, né? Então a gente tem o ministro Alexandre de Moraes como relator do próprio processo que, se não me engano, do próprio processo que declarou a inelegibilidade do Jair Bolsonaro. E isso mostra uma tendência do próprio ministro, pelo menos do voto dele, né, de reconhecer que houveram atos ilícitos por parte do Bolsonaro nestas circunstâncias. Então, como o Dr. Brian falou, existem muitos elementos que podem acabar levando à condenação, mas até respondendo uma pergunta que foi feita para ele, não para mim, eu acredito que depois do interrogatório ele se saiu ligeiramente melhor do que ele entrou lá, a situação dele. Mas é uma situação difícil, mas existem possíveis teses de defesa, principalmente me parece que uma tese que a defesa vai bater muito forte, que seria a ausência de provas de autoria. Eles vão tentar falar que ele realmente não tinha conhecimento dessa minuta de golpe, que não participou da edição dela, por mais que o depoimento do Mauro Cid tenha mencionado de forma contrária a isso, né? Mas também eu até comentava com o Dr. Brian antes aqui que talvez eles podem querer mencionar uma tese de que houve uma mera cogitação do crime, mas não se iniciaram atos de execução. O que eu acho que é uma tese um pouco subsidiária, um pouco mais fraca do que a própria tese de ausência de autoria. Acho que ele sai um pouco melhor, mas o risco de condenação ainda é muito grande. Tá certo. Conversamos então com o Dr. Brian e também com o Dr. Ian. Dr. Brian, muito obrigado pela participação aqui do senhor no Jornal da Manhã Patos. Sempre uma alegria estar com vocês. Dr. Ian, muito obrigado. Seja bem-vindo, sempre volte e mais em outras oportunidades. Da mesma forma, Dr. Brian. Eu que agradeço pelo convite, sempre à disposição também.